Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9, Populismo, Ditadura, fazendo a correção das páginas 16 e das páginas 17, ok? Então vamos lá? O que já conquistei. A respeito do populismo, faça o que se pede. Elabore uma definição para o termo. Bom, o termo é uma estrutura de poder político baseada em lideranças carismáticas, com um discurso nacionalista e centrada numa política estatal de manipulação das aspirações populares. Quer dizer, os políticos falam aquilo que o povo quer escutar. Quer dizer, eles fazem um estudo e vê o que o povo realmente quer e o discurso dele é baseado nisso. O que propiciou a ascensão de governos populistas na América Latina? A crise do modelo econômico agroexportador, predominantemente até a década de 1930, aliada aos efeitos da crise de 1929, que foram crises poderosas que nós tivemos e que faliu praticamente o mundo. Cite duas características da política populista. Bom, essa daqui ela é uma resposta pessoal, mas se fosse eu, vocês poderiam falar que os governos populistas elaboraram ampla legislação trabalhista, buscando controlar o movimento operário e os sindicatos. Os líderes populistas promoviam discursos anti-imperialistas e defendiam o nacionalismo. A valorização da imagem dos líderes populistas era desenvolvida por meio de uma intensa propaganda. O autoritarismo, uma das marcas dos regimes populistas, geralmente se expressava por meio do controle da imprensa pelo governo e da repressão aos opositores políticos. 2. Explique de que maneira governos populistas na América Latina conseguiram o apoio da classe operária sem desagradar a elite burguesa. O discurso nacionalista e desenvolvimentista utilizado pelos líderes populistas agradava as elites interessadas no crescimento econômico e industrial. Ao mesmo tempo, a base da sociedade era atendida em suas reivindicações e controlada pelo governo que, assim, conseguia amplo apoio popular. Então, eram táticas que eles usavam para agradar a todos, tanto a população como a burguesia. Gente, é como é feito hoje. Até hoje os políticos agem dessa forma. Eles colocam para a gente o que nós gostaríamos de ouvir, e aí nós acreditamos nele. O discurso bolsonarista para entrar no poder foi contra a corrupção, que ele ia pôr todos os corruptos na cadeia, que a partir daquele momento ele ia investigar tudo, que isso não ia acontecer mais com o Brasil, ia acabar aquela roubalheira e assim por diante. Esse foi o maior discurso. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de toda hora estar sendo roubadas, ludibriadas por políticos. Então ele veio de encontro ao que o povo queria escutar. O que o povo queria escutar? Que acabasse com a corrupção. Acabou? Não. Mais tarde se descobriu que o próprio filho dele é corrupto e está envolvido em processos. Aí o Bolsonaro, defendendo o filho dele, acabou com o juiz Sérgio Moro também, nas suas, pôs ele como ministro, e aí a liberdade que ele prometeu de dar com as investigações, isso não aconteceu, o ministro Moro já dançou. Então, o político que é esperto, ele fala aquilo que o povo quer ouvir, mas não significa que ele vai fazer quando ele chegar lá. Por isso que a gente sempre tem que estar cuidando do voto da gente, porque, na realidade, nós é que colocamos essas pessoas em cima. As classes menos favorecidas economicamente tiveram atenção durante os governos populistas na América Latina. Entretanto, no que se refere à participação política, os trabalhadores,
encontraram limitações e praticamente não podiam se manifestar. Explica de que maneira esse fato ocorria no governo de Juan Domingo Perón. Bom, o governo peronista era autoritário, não permitindo a livre expressão de opiniões. O Estado controlava os sindicatos e reprimia qualquer manifestação de oposição ao governo do presidente. Então, quer dizer, as pessoas eram tolhidas, as pessoas eram extremamente vigiadas e a imprensa não existia, porque se existisse liberdade de imprensa, isso não ficaria escondido, e ele deixava tudo isso escondido. 4. Sobre os golpes militares na América Latina e a reação da população a eles, leia as alternativas e assinale as corretas. A população aceitou pacificamente os golpes militares, pois estava insatisfeita com os governos vigentes em seus países, por isso não houve nenhum movimento de contestação. É lógico que houve, ninguém aceitou. Então essa não é a verdadeira, porque as pessoas lutavam por uma igualdade, uma democracia. Só que eles mandavam, naquele período, eles torturavam e matavam. Não é que nem hoje que prende e logo você é solto. Naquela época você era preso, torturado e morto. A população não aceitou os golpes militares, pois estava satisfeita com os governos civis que estavam atuando em seus países. Por isso, organizaram movimentos de contestação e derrubaram os governos militares? Não, isso não aconteceu, gente. A população ficou dividida, parte dela apoiou os golpes e outra parte se posicionou contra a deposição dos governos civis. Por isso, houve movimentos de apoio e de contestação aos governos militares. Foi exatamente isso que aconteceu. Os movimentos guerrilheiros tinham ampla aceitação entre a população, pois forçavam o governo a tomar medidas em prol da sociedade? Não é verdade. Ainda que os períodos ditatoriais tenham sido marcados pela violência, nem todas as classes sociais eram contra tais regimes, pois muitas vezes a elite e indivíduos da direita eram beneficiados por eles. É verdade. Essa é outra alternativa correta. Aqui na 4 tem duas alternativas corretas, a C e a E. 5. Classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Salvador Allende chegou a implementar um governo socialista no Chile, promovendo reforma agrária e outras medidas em prol da população de baixa renda? Verdadeiro. Na Argentina, um golpe de Estado em 1976 colocou fim ao governo de Isabelita Perón. Iniciou uma das ditaduras mais severas da América Latina. Além da violência, o governo parecia não ter um programa para o desenvolvimento econômico do país. Verdadeiro. No Uruguai, o grupo guerrilheiro Montoneros realizou assaltos a banco e distribuição de dinheiros e alimentos aos necessitados, além de sequestros políticos desde a década de 60, como forma de resistência à ditadura. Falso, não aconteceu nada disso. Em Cuba, o governo se alinhou à União Soviética, a revolução assumiu contornos cada vez mais autoritários, com o fim da liberdade de expressão, por exemplo. Por outro lado, assim que assumiu o poder, Fidel Castro promoveu a esperada reforma agrária no país. Verdadeiro. No Chile, a economia progrediu durante a década de 1970, era um milagre econômico chileno, fruto de uma política liberal que privatizou setores públicos, como a educação e a saúde. Mas, de maneira geral, as classes operárias foram excluídas das melhorias econômicas e o desemprego aumentou. Verdadeiro, gente. Qual era a relação entre os Estados Unidos e a Revolução Cubana? Bom, os Estados Unidos se beneficiavam com o governo do cubano Fulgêncio Batista e não viam com bons olhos a tomada do poder liderada pelos irmãos Castro e por Che Guevara. É por isso que a Revolução Cubana assumiu um caráter anti-imperialismo estadunidense. Assim, teve início uma série de intervenções com o objetivo de derrubar o governo revolucionário
com a invasão da Baía dos Porcos em 1961. Olha só, pessoal, Fidel Castro e Che Guevara, eles se uniram por uma revolução, porque eles queriam um país socialista e mais igualitário, onde todas as pessoas pudessem ter o mesmo padrão de vida, menos desigualdade social. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Fidel Castro acaba assumindo o poder porque Che Guevara morre. Há alguns, isso não é comprovado, mas tem muitos que falam que o próprio Fidel Castro mandou matar Che Guevara para que ele assumisse o poder sozinho. Depois que ele assume, realmente, ele faz com que Cuba vire socialista, onde as pessoas tenham o mesmo padrão praticamente de vida e todos tenham direito à saúde, à educação, do primeiro ano, do pré até o ensino universitário. Só que o que ele não coloca é que ele vivia uma situação financeira muito boa, não só ele, como a família toda dele. Tanto é que em Cuba tem uma rua que é a rua do Fidel Castro, né, que foram construídas mansões. Então, quer dizer, ele queria a igualdade, só que ele vivia no luxo. E o resto da população é que era socialista. Ele mesmo nunca foi. Ele foi um socialista de Ará, que a gente chama, porque uma pessoa que é socialista, ela não vai viver no luxo e ver o povo passar privações de tudo quanto é coisa. E quando ele cortou com os Estados Unidos, aí nada mais era exportado para Cuba e nem Cuba exportava para os Estados Unidos. Então lá tinha muita carência, tem ainda em Cuba carência de papel higiênico, caneta Bic, chinela havaiana, quer dizer, coisas simples do dia a dia que eles não têm. Então, Fidel ele fez uma situação que favoreceu muito mais a ele do que o próprio povo. Realmente, eles têm estudo lá. Só que é assim, vamos supor, eles fazem uma pesquisa de mercado. Eu quero ser médica, mas está precisando de dentista, então eu tenho que ser dentista, eu não posso ser médica. Então você também não tem o direito de escolher aquilo que você vai querer fazer, ok? Assim a gente encerra esse capítulo, né, o capítulo 9. E na segunda aula a gente já vai começar o capítulo 10, ok? Tchau, até daqui a pouco.